Bem-vindos de volta, família Nova Chama. Hoje vamos mergulhar em um dos salmos mais corajosos e talvez um dos mais incômodos de toda a Bíblia. Um salmo que ousa fazer a Deus uma pergunta que muita gente tem medo de fazê-lo. Senhor, por que sofremos se fomos fiéis? Estamos falando do Salmo 44. Este salmo começa relembrando o passado glorioso. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos contaram a obra que fizeste em seus dias, nos tempos antigos. Os versículos seguintes recordam a conquista de Canaã, mas com um detalhe teológico interessante. Não foi pela sua espada que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que os salvou, mas a tua destra e o teu braço. Este salmo é atribuído aos filhos de Coré, os mesmos que já vimos em outros episódios neste canal, cantores e guardiões do templo. E aqui eles fazem algo que era comum na tradição litúrgica de Israel: recitar coletivamente os grandes atos de Deus na história, como forma de reafirmar identidade e fé diante das gerações seguintes. Isto era feito nas festas, nos salmos de peregrinação, na transmissão oral de pais para filhos. A memória histórica para Israel não é pura nostalgia, é combustível de fé para o presente. Mas, a partir do verso 9, o tom muda drasticamente. Mas tu nos rejeitaste e nos puseste em confusão. Fizeste-nos voltar atrás diante do inimigo. Entregaste-nos como ovelha para o alimento e nos espalhaste entre as nações. Os estudiosos associam este salmo a algum momento de derrota nacional coletiva de Israel. Possivelmente uma invasão assíria ou babilônica, ou talvez alguma campanha militar desastrosa em que o povo foi humilhado diante das nações vizinhas. O texto descreve algo muito concreto: povo vendido por coisa nenhuma, tornado objeto de escárnio entre as nações, motivo de piada e de fábula entre os povos vizinhos. Versículos 12 ao versículo 14. E aqui está um ponto muito impactante deste salmo, o que torna radicalmente diferente da maioria dos outros lamentos da Bíblia. O povo declara, com veemência quase ousada, que essa derrota não veio por infidelidade. Ouçam o versículo 17. Tudo isso nos sobreveio, todavia não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. E o verso 20 diz: se nos tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos para um Deus estranho, porventura Deus não haveria de esquadrinhar isto? Pois Ele conhece os segredos do coração. Isso quebra um padrão teológico muito comum no Antigo Testamento, o padrão da retribuição, presente, por exemplo, no livro de Deuteronômio. Obediência traz bênção, desobediência traz maldição. Esse padrão é real e bíblico, mas o Salmo 44 nos mostra que ele não é uma fórmula mecânica e automática. Às vezes, o justo sofre sem que isso seja consequência direta do próprio pecado. Este salmo se junta a Jó, a partes de Abacuque e a tantos outros textos que resistem à ideia simplista de que o sofrimento sempre é igual a castigo. E vejam a força da frase seguinte no versículo 22. Mas
por amor a ti, somos mortos todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. E aqui está a virada que eu queria trazer para você hoje, porque ela muda tudo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, no capítulo 8, exatamente na mesma passagem gloriosa em que ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Cita literalmente os Salmos 44, versículo 22. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos tidos na conta das ovelhas para o matadouro. E aqui está a virada em que eu queria trazer para vocês hoje, porque ela muda tudo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, no capítulo 8, exatamente na mesma passagem gloriosa em que ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo cita literalmente os Salmos 44, versículo 22. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos tidos na conta de ovelhas para o matadouro. Romanos capítulo 8, versículo 36. Ou seja, Paulo pega esse lamento antigo, nascido na dor de uma derrota nacional inexplicável, e usa para descrever a experiência do cristão que sofre perseguição, tribulação, angústia, não porque Deus o abandonou, mas precisamente por causa da sua fidelidade a Deus. E no verso seguinte, Paulo conclui com uma afirmação muito poderosa: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vejam a jornada. O Salmo 44 termina em um clamor sem resposta imediata. Desperta, porque dormes, Senhor. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Verso 23. É uma súplica corajosa, quase atrevida, dirigida a um Deus que parece estar em silêncio. Mas 1000 anos depois, o apóstolo Paulo, sob a nova aliança, lê esse mesmo sofrimento e enxerga nele não abandono, mas participação da vitória de Cristo. O mesmo sofrimento que parecia silêncio de Deus se torna, à luz da cruz e da ressurreição, prova de que nada, nem morte, nem vida, nem perseguição pode nos separar do amor de Deus. Muita gente hoje vive presa a uma teologia simplista. Se eu for fiel, tudo vai dar certo. Se algo dá errado, é porque eu pequei. O Salmo 44 destrói essa simplificação. Ele nos ensina que é possível ser fiel e, ainda assim, atravessar derrota, perseguição, injustiça, dor que não fizemos por merecer. E, ao mesmo tempo, ele nos ensina que é legítimo perguntar a Deus por quê, sem que isso seja falta de fé. O clamor honesto, mesmo o clamor que parece desafiar o silêncio de Deus, é parte de uma espiritualidade madura e real. Mas entendo, é honesto, é do coração, é sincero. Não é perguntar por perguntar, é perguntar para entrar na presença e saborear do cuidado de Deus. As últimas palavras não é do Salmo 44 sozinho, é de Romanos capítulo 8. O que parece silêncio de Deus à luz de Cristo se transforma em vitória segura. Se você está sofrendo hoje sem entender o motivo,
sem ter feito nada de errado, saiba, você não está sozinho nesse clamor. Gerações de fiéis já gritaram a mesma pergunta, e a resposta final não veio como explicação, veio como cruz, como ressurreição. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E se esse conteúdo tocou teu coração, amor, deixa teu like, compartilha com alguém que está passando por essas dúvidas e essas dores no dia de hoje. E entenda, Deus é fiel, Deus nunca abandona os seus filhos. E que, como o próprio Cristo diz, nós passaríamos por aflições, mas que deveríamos olhar para Ele, pois Ele é o espelho de vitória. Que Deus abençoe vocês.